A Sakura pode ser facilmente uma das maiores prodígios de toda a obra, mostrando até mesmo uma evolução anormal até mesmo comparada aos prodígios, ou até gênios, como o Sasuke, que nasceu com o Sharingan e o legado de um clã lendário, a Tsunade, uma das Senins, com talento natural e força monstruosa desde jovem, e o Itachi, que dispensa apresentações. A diferença é que ela não nasceu com nada disso, nenhum clã, nenhuma herança especial. É difícil até aceitar isso e até parece loucura, mas é verdade. Porque mesmo que não pareça que ela é tão talentosa assim, a obra prejudicou muito ela, e quando ela podia ter começado a ter o destaque que merece, e mostrar como ela tinha superado a maior parte dos personagens, ela é deixada de lado. Mesmo que ela tenha tido poucos feitos, eles ainda deveriam ser lembrados, mas a maior parte das vezes não são. Isso porque a maioria das pessoas tem um preconceito pela Sakura por como ela é no clássico, e como é mostrado pelo anime, que atrapalha ela ainda mais, já que o estúdio que faz o Naruto não gosta muito dela. Por causa disso, muitas vezes esquecemos o quão genial ela é. Eu mesmo já não gostei da Sakura, e acho que a maioria aqui também. Mas se você olhar com mais atenção e rever a obra, seja lendo o mangá ou assistindo ao anime, vai perceber que faltou apenas mais destaque para mostrar isso, como o fato dela ter sido a melhor em notas da academia, o que reflete também nos exames Chunin, no caso, no primeiro teste. Aquela prova tinha sido feita especificamente para todos trapacearem ao terem que colar da prova de examinadores disfarçados de participantes que tinham as respostas da prova. Mas a Sakura foi a única que conseguiu responder todas as questões da prova sem precisar colar de ninguém. Ou seja, ela tinha um conhecimento e inteligência, se isso der para quantificar, nível Chunin ou superior. Ela é completamente um prodígio intelectualmente e conhecimento, talvez ficando abaixo apenas dos Shikamaru se considerarmos só os Genins. Mas no próprio time, ela era mais inteligente. Ela tinha pelo menos a habilidade para se tornar estrategista ou coisa assim do time, mas ela não se tornou por causa da sua personalidade, que não era boa e muito focada no Sasuke, o que limitava muito ela. O Sasuke, que também era um prodígio, percebeu o objetivo do exame logo no início, admitindo que não conseguia responder a uma única questão, e teve que trapacear usando Sharingan. A Ino teve que usar seu jutsu de transferência de mente na Sakura para obter as respostas, que depois foram passadas para o Choji e o Shikamaru. Já o Neji teve que usar o Byakugan para poder copiar. Apesar de não termos mais nenhuma demonstração das habilidades da Sakura nessa parte do clássico, ela começa a evoluir, e muito, na parte do time skip pro Shippuden. Ela saiu do literal nada para uma Chunin acima da média, em 3 anos tendo força e habilidade para acompanhar personagens nível Jounin ou mais, que foi o caso da luta dela e da Shio contra o Sasori. Ela tinha uma inteligência para explicar bem para o Naruto, que era uma porta quando criança, a escalar uma árvore usando chakra. O potencial que ela tinha, que nunca foi desenvolvido pela falta de interesse que a personagem tinha, e a obsessão pelo Sasuke, agora ela estava mostrando isso depois de treinar com a Tsunade, que extraiu o máximo dela. Não é à toa que foi essa inteligência mesmo que permitiu absorver todo o conhecimento que a Tsunade mandava para ela aprender, se equiparando até mesmo a Shizune, que estava sob tutela da Tsunade já há 20 anos. E mesmo assim, a Sakura se equiparou a ela apenas nesses 3 anos de ensino com a quinta Hokage. Mesmo que curar não pareça algo impressionante da forma como a obra mostra, a lógica e explicação que é usada para poder usar esse poder é bem mais complexa para o personagem aprender do que parece. É falado que precisa de um conhecimento avançado de medicina para poder apenas curar e usar corretamente o ninjutsu médico para qualquer coisa. A níveis mais avançados, que pelo menos foi mostrado uma vez no clássico, às vezes é preciso saber e usar selos para poder curar feridas mais graves, como foi o caso do Neji, que tinha ficado com um buraco no ombro depois de lutar contra o Kidomaru e perdido muito sangue. Ele estava à beira da morte e teve que usar o cabelo dele para obter o DNA necessário para poder recriar a carne dele e regenerar aquela parte perdida. Isso nunca foi explorado, mas foi mostrado e dá para usar como exemplo, então o canônico é. O maior momento de destaque da Sakura usando suas próprias habilidades de ninjutsu médico foi com um cancro, que estava envenenado depois de quase morrer pro Sasori. A Sakura usa até o elemento água para tirar o veneno dele e começa a curar ele para que fique 100%. Isso sendo que ela nunca tinha visto aquele veneno, mesmo com ela conseguindo descobrir o antídoto que age contra o veneno do Sasori, e ela descobriu do zero o que é preciso para fazer o antídoto, tendo apenas o veneno com ela. A Sakura também conseguiu manter o Naruto vivo por muito tempo, mesmo depois de ter perdido a Kurama dele pelo Madara. Tecnicamente, você morreria pouco tempo depois de ter perdido a Biju, a menos que você tenha uma vitalidade a nível da Kushina, só para poder suportar ter a extração da sua Biju, o que era algo que o Naruto não tinha. Mesmo sendo um Uzumaki, ele não puxou muito da vantagem genética dos pais, ele deveria ter um pouco, mas não tanto assim. Então, o principal motivo dele ter sobrevivido foi por causa da Sakura. Isso vindo de alguém sem clã famoso, ou com algo de especial, como uma Kegenkai, jutsu herdado ou qualquer coisa, é impressionante. Era só ela ter decidido ficar mais forte, ter saído do lado de 2 monstros em potencial, que é o Naruto e o Sasuke, que ela começou a evoluir a uma velocidade anormal. Esses dois nem mesmo poderiam ser considerados uma regra, mesmo colocando outros nas situações deles. O Sasuke é um gênio mesmo colocado no meio do clã Uchiha, e o Naruto, mesmo tendo a Kyuubi, ele nunca teve um treino formal antes, nem disciplina igual o Lee teve antes. E ainda havia um fato que, mesmo ela tendo vindo de uma família comum, ela conseguia se equiparar e depois superar a herdeira do clã Yamanaka, a Ino. Mesmo que não pareça impressionante, já que as duas comparadas ao que estavam em volta delas são fracas, ainda assim é a herdeira do clã. Então tem que dar alguns créditos para Sakura. E bem, acho que tá na hora de falar do principal dessa personagem, que é o controle de chakra dela. Basicamente, ela tinha um controle de chakra melhor que o gênio do Sasuke, conseguindo fazer algo que ele tinha demorado um dia, mais ou menos, e a dica que o Naruto teve, que recebeu da Sakura, para aprender a escalar a árvore. Esse mesmo controle de chakra é elogiado nela desde cedo, que foi também o que deu ela a oportunidade de aprender um ninjutsu médico, que precisa de um excelente controle de chakra para poder usar isso. E esse mesmo controle é o que permitiu ela, mesmo treinando com pouquíssimo tempo e não urgência,
poder perceber e sair do Genjutsu do Kabuto lá no Exame Chunin, que, lembrando, era de rank A. Então a Sakura tem uma alta resistência a Genjutsu. E também, claro, ela foi uma das poucas que conseguiu aprender e dominar o selo Byakugan, ainda mais em pouco tempo. Ela precisou de mais tempo para poder criar ele do que realmente aprender. Isso tinha sido mais demorado para ela porque ela tinha pouco chakra, diferente da Tsunade, que naturalmente tem muito chakra e tem um controle quase absoluto disso. Se der pra usar um filler como exemplo da genialidade dela, nesse tempo que ela começou a aprender o Byakugan, a Sakura conseguiu criar algo como duas fontes de chakra dela, onde uma serviria como a fonte principal, que ela usaria normalmente, e a outra fonte iria ser direcionada para formar o selo. Pode ser isso também que não a permitiu formar o selo mais cedo. Como ela tinha um limite de chakra para poder mandar para o selo, ela pode ter demorado mais para formar isso. Então, traduzindo, a Sakura estava basicamente se limitando do começo ao fim do Shippuden, conseguindo só usar a força normal máxima dela só na guerra. E mesmo desconsiderando esse filler, logo depois dela ter formado por completo o selo Byakugan, ela ainda assim ficou mais forte, seja lá qual for o motivo. E lembrando, tudo isso em 3 anos. Nesse tempo, ela tinha aprendido tudo com a Tsunade, desde através de estudos para medicina até luta, aprendendo o punho adamantino que aumenta a sua força e muito, através do controle de chakra. Ela é uma prodígio em várias coisas. Até mesmo as purezas em batalha dela são motivos para melhorar e mostrar como uma personagem, sim, é talentosa e sim, ela é forte. Para destacar ela ainda mais, dá para falar da cena quando o time que estava indo atrás do Itachi e também do Sasuke, quando se encontra com o Obito e tem aquele rápido confronto entre eles. Dali, a Sakura foi quem descobriu a habilidade do Obito cerca de 300 capítulos antes do Kakashi. É estranho como eles não mencionaram isso, mas tá ali. É mesmo que o Kakashi sim tenha percebido que possa ter sido um ninjutsu de espaço-tempo, ele não tinha feito uma teoria disso, apenas pensou que era um ninjutsu mais avançado que o do Yondaime. Já a Sakura, ela criou uma teoria que estava certa. O Obito sim consegue desaparecer partes separadas do seu corpo ao usar o Kamui, da mesma forma que consegue desaparecer por completo. Outro feito que pode ser falado é quando ela estava curando os feridos e o Zetsu branco transformado no Neji aparece. Mesmo que tenha sido um erro do próprio Zetsu, já que ele não sabia que a Tonton era um porco, a Sakura ainda tinha conseguido descobrir que ele era um infiltrado. E logo em seguida descobriu um pouco mais de como funciona a transformação do Zetsu branco, que conseguia até mesmo copiar o chakra dos outros e replicar em si mesmo, ficando indetectável até mesmo para sensores. Ainda na guerra, mas já no campo de batalha e com o Madara já sendo o Jinchuriki dos 10 caudas, a Sakura se usa de isca para atrair a atenção dele, enquanto Naruto e o Sasuke se posicionavam para o selamento. Mesmo sabendo da diferença absurda de poder entre eles, ela ativou o Byakugan, garantindo que qualquer ferimento fosse imediatamente regenerado ou que seria pelo menos mais difícil matar ela. Ela sabia que não conseguiria derrotar o Madara, mas também sabia que serviria de distração, e esse era o seu objetivo. A tentativa do soco dela foi mais por tentar mesmo, já que seria melhor distrair ele se ela conseguisse acertar ele. Ela tinha falado em voz alta suas intenções só para coordenar o ataque com seus companheiros. Ela só queria aumentar as chances dos dois maiores trunfos da Aliança Shinobi conseguir selar o Madara. Ela ainda obrigou o Madara a reagir, e foi nisso que o Sasuke percebeu os clones invisíveis do Limbo. A distração dela salvou a equipe de um ataque surpresa, que poderia ter acabado com a luta ali mesmo. Mesmo quando foi perfurada, ela confiava em sua regeneração e na oportunidade de abrir uma brecha. E até mesmo contra Kaguya, e também mesmo que tenha sido um fanservice daquela cena, a Sakura ainda feriu Kaguya quebrando um dos seus chifres que ela tinha. Então, depois de tudo isso, dá para dizer que a Sakura sempre teve genialidade. O problema nunca foi a falta de talento, e sim como a obra e o público enxergaram. E é sobre isso que eu quero falar agora. Porque, vamos lá, a Sakura é como o Lee e a Tenten em alguns sentidos. Os três nunca tiveram seu desenvolvimento feito da melhor maneira, muito por causa da falta de destaque que eles têm na obra. Isso seria um problema para qualquer personagem, desde um personagem secundário, do vilão final e até o protagonista. Isso é o óbvio. Sem tempo de tela correto e feito para desenvolver o personagem de maneira adequada. Seja fazendo o personagem decair, no sentido de que a personalidade ou as ações feitas por ele foram ruins, mas estruturadas de maneira boa, ou até fazendo o personagem ser mais querido e amado pelo público. O problema é que a Sakura, o Lee e a Tenten tem um que poderia ter sido um dos melhores desenvolvimentos e também com potencial para ser os mais queridos da obra. A Sakura começou como uma personagem ruim, chata e irritante, mas com seu arco completo para depois se tornar o personagem que vemos agora, tanto no Shippuden quanto no Boruto, mas ela apenas não conseguiu satisfazer o público por dois motivos. Primeiro, o pessoal ainda se prende na Sakura do clássico, e segundo, ela continuou obsessiva com Sasuke, mesmo ele tendo quase a matado 3 vezes. O Lee é um caso parecido, mas o dele foi ao contrário. Ele começou como um excelente personagem, muito carismático com algo que as pessoas podem se relacionar, que no caso é a falta de talento ou só falta de algo mesmo. Teve seu arco ali, que não foi completo, mas proporcionou uma luta que sempre vai ser lembrada nesse anime. Mas ele também falhou em certos pontos. Isso tudo só foi mostrado no clássico. No Shippuden, ele teve seus momentos importantes como apoio, mas foi só isso. Se pegarmos o Shikamaru como exemplo, ele teve seu arco lá no clássico, na missão do resgate ao Sasuke, onde Kishimoto conseguiu desenvolver tanto ele quanto os outros personagens. E ele ainda teve seu arco quase que próprio, porque deveria ser do time Asuma todo, mas acabou sendo mais dele com Hidan. Então o seu arco, seu personagem, foi quase que completo. O Lee nem isso teve. O dele começou no clássico e ficou por lá. Todo momento que teria de taijutsu foi tomado
chamado para destacar o Guy, que sim, é outro personagem carismático que meia dúzia de pessoas não deve gostar. E a Tenten é pior ainda, ela é quase uma figurante na obra, só não é porque tem nome e falas. Eu até mesmo fiz uma pesquisa para ver se teve alguém que contou quanto tempo de tela Tenten teve na obra, até contando os fillers, e pelo que ele disse, ela teve 10 horas no total. Eu não sei se isso é verdade, mas considerando que é ela a personagem, não acho impossível. E é triste, porque a Tenten tinha potencial para ser a melhor personagem feminina, talvez ficando atrás apenas da Shio e da Tsunade. Daria para mostrar mais sobre o estilo de luta que usa de armas diversas. E também Fujutsu, já que ela é uma especialista em armas e selamento, uma das poucas com esse tipo de domínio. Ou seja, ela era uma ninja mais de suporte e ataque à distância quase perfeitos, mas o autor nunca aproveitou isso. Sua única luta real contra a Temari foi mostrada em um único painel no mangá, e o resto do estilo de combate dela veio do anime. Ela representa basicamente os 3 maiores problemas do Kishimoto: ser uma personagem feminina, não estar no time 7 e ter potencial, mas ser ignorada depois da introdução. E ela era justamente o oposto do estereótipo de Kunoichi. Ela tinha motivação por si mesma, sem depender de outros, no caso dela, por ser uma personagem feminina, de um homem. Ela, em querer ser como a Tsunade, que era sua ídolo, tentou o caminho de ninja médica, percebeu que não tinha controle de chakra suficiente e voltou para o que era boa. Mas todos os 3, a Sakura, o Lee e a Tenten, são de um clã que não tem nada. Eu já falei isso e estou repetindo. Nenhum dos 3 tem qualquer tipo de benefício no início. A Sakura foi a pior por ela mesma, porque não se esforçou. Mas com a Tsunade, ela teve sua especialização em ninjutsu médico. O Lee foi o mesmo, mas ele se esforçava por si mesmo. Só depois que entrou no time do Guy que ele teve um treino formal no que podia ser bom. A Tenten, no entanto, só dá para supor que treinou sozinho do começo ao fim, confiando no Guy apenas no treino de taijutsu e outras coisas. Eles estão na mesma situação, sofreram dos mesmos problemas de narrativa, uns mais outros menos, mas no final chegaram a resultados diferentes. O Lee, como eu disse, não terminou seu arco que falava sobre trabalho duro, mesmo que sim, ele tenha completado seu sonho de ser um ninja respeitado e tenha chegado longe, mas seu arco continua incompleto. A Tenten não teve nada e terminou como uma vendedora de armas numa vila ninja em um mundo de paz. Então já dá para saber a situação dela. A Sakura foi disparada o que chegou mais longe, mais porque estava no time 7 do que por qualquer outra coisa. Ela saiu de uma possível ninja que ficaria eternamente na média, com uma ou outra coisa que sobressairia, para, no final, se tornar a melhor ninja médica, superando Tsunade. Com isso, eu acho que já dá para chegar onde eu quero. O problema nunca foi a falta de talento desses personagens. O problema foi o modo como a obra sempre favoreceu o incomum e ignorou o esforço comum. Naruto, Sasuke, Itachi, Neji, Kakashi, todos eles são exemplos de talentos natos, cada um do seu tipo. Personagens que nasceram com algum dom, poder, linhagem especial ou que receberam algo. Enquanto isso, personagens como a Sakura, o Lee e a Tenten, outros também, mas vamos focar nesses, representam o trabalho duro sem heranças nem atalhos, e acabaram ficando em segundo plano. Eles são os personagens que realmente lutaram para se tornar algo, sem ter nada garantido. A diferença é que só a Sakura teve a sorte de estar no time 7, onde tudo acontece. O Lee vence uma vez, a Sakura vence algumas vezes, a Tenten nem luta tem direito, a maior parte nem é mostrada, e quando é pelo anime. E isso dá para expandir para vários outros personagens com grande potencial e talento, mas não demonstrado. Como Suigetsu ou Orochimaru, por exemplo. Ninguém discorda que ele foi forte, mas ele foi o único senin que nunca lutou a sério com ninguém. Temos também a Karen, apesar de ela ser mais suporte do que tudo, ainda tinha um potencial para expandir as correntes adamantinas. Seria até interessante se tivesse uma luta dela contra a Sakura, porque aí seriam 2 personagens que eram obcecados pelo Sasuke. Então se tivesse essa luta, a ganhadora poderia ver a perdedora como a que falhou ao perseguir o Sasuke ou algo assim. O impacto seria melhor na Sakura, que poderia perceber que, quando parou um pouco de sua paixão pelo Sasuke, começou a evoluir, tanto como pessoa quanto personagem e ninja. Mas bem, o fato é que o intelecto e o potencial inicial da Sakura foram ofuscados, ou até desperdiçados, especialmente quando comparados às outras habilidades sobrenaturais de outros personagens. Ela nunca teve essas heranças, olhos especiais, poder divino ou uma história muito trágica para justificar sua força. Tudo que ela conquistou foi através do esforço e talento que ela começou a cultivar. É exatamente isso que fez o público e a própria narrativa esquecer o quanto ela é excepcional. Havia um enorme potencial para ela seguir outros caminhos, como o de uma especialista em genjutsu, o que seria incrível por mostrar algum personagem dominar essa arte sem depender de um doujutsu. Mas ao mesmo tempo, eu vejo isso também sendo uma humanização no personagem. Mostra que, diferentemente de gênios que podem tudo, a Sakura teve que escolher no que se tornar boa, e se dedicar a isso. E é justamente aí que está o ponto que une a Sakura, Lee e Tenten. Todos representam o esforço humano. Eles são um retrato do que a maioria seria um mundo de ninjas. Pessoas comuns tentando alcançar algo que eles não conseguiriam. O problema é que, em Naruto, é apenas o prodígio que é celebrado. A Sakura foi uma das únicas que conseguiu quebrar parcialmente essa regra com todos os estigmas de uma personagem fraca. Curta, se inscreva, compartilhe. Obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo.